Mais informações pra gente, eu já estou aqui com o Dr. Glaucio Farina, que é cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kátia. E hoje vamos falar sobre cirurgia plástica nos braços. E tem tanta gente que quer fazer, mas fala, mas será que tem algum problema, algum inconveniente, né? São todas as dúvidas, né, Dr. Glaucio? São muitas dúvidas. Essa cirurgia, ela como acontece assim, antigamente ela foi muito utilizada, vamos colocar aí década de 70, 80. Com o advento da lipoaspiração, essa cirurgia foi assim, bem postergada, ela foi pouco utilizada. E hoje em dia, após as cirurgias bariátricas, então ela voltou com uma força muito grande, porque você tem que eliminar a gordura e eliminar o excesso de pele que porventura esteja incomodando a paciente. Agora vamos falar tudo sobre esse assunto, aproveite para mandar suas perguntas. Vamos falar de cicatriz e tudo mais, porque onde tem corte tem cicatriz, não tem jeito. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha primeiro, mito ou verdade? Mulher acumula mais gordura nos braços do que homens. Isso aí é uma verdade. É uma verdade, né? Sim. O que acontece? A mulher, ela acumula gordura. Existem alguns lugares de disposição de gordura que são maiores nos homens. Por exemplo, rosto, pescoço, o tórax, né? Então o homem acumula, você vê aquele homem, quando ele está engordando, ele fica com o rosto mais gordinho e o pescoço que também. Emenda, né? Exatamente. Não tem perde contorno, né, do rosto. Essa é uma característica de gordura do homem. A mulher, além da gordura no braço, ela acumula mais na parte dos membros inferiores. Então, coxa, quadril, aquelas posições. Então, a gordura tem uma disposição exatamente nessa região. Tá. Então, é a disposição androide e ginoide do homem e da mulher. Vamos ver mais uma. Grande perda de peso influencia na flacidez dos braços. Isso é uma verdade absoluta. Isso é, né? Isso é uma verdade. Então, o que acontece? Antigamente, como eu estava te falando agora há pouquinho, a gente fazia lipoaspiração somente. Com o advento da cirurgia bariátrica, então a lipoaspiração passou a ser a parte, vamos dizer assim, mais de detalhes e a ressecção da pele e da gordura é o que é a cirurgia em si. Então você faz a ressecção da pele e da gordura e em alguns casos você pode fazer a lipoaspiração complementar, nos casos dessa flacidez do braço. Incomoda bastante, né? Incomoda bastante. Perde uma quantidade muito grande de peso, porque chega a ficar uns 20 centímetros de excesso de pele, né? É verdade. Fica realmente um excesso muito grande e tem que ser retirado. O detalhe é assim, que para retirar esse tecido todo que está em excesso, a gente vai ganhar uma cicatriz. A gente tenta sempre esconder essa cicatriz na parte posterior do braço, né? Então a gente faz uma incisão mais posteriorizada, de modo que quando a pessoa está com o braço nessa situação, ela não aparece a cicatriz e nem na parte central. Ele fica mais posteriorizado essa cicatriz, que vai da axila até o cotovelo. A gente tem até uma foto para a gente mostrar. Claro que depende também de excesso de pele, de flacidez. Idade também influencia bastante? Sim, com também, certeza. Né? Por quê? Numa paciente que é mais jovem e que tem um excesso de gordura no braço, a gente pode fazer, como está demonstrando aí a foto, só uma lipoaspiração. Então, aí tem muita gente que no passado leu várias reportagens dizendo que a pessoa fez uma lipoaspiração no braço, perdeu o movimento do braço. Quer dizer, tudo isso a gente tem que levar em consideração que tem que fazer cirurgia plástica com profissionais que sejam cirurgiões plásticos. E tudo pode dar errado, pode dar certo. Sim. Mas vai da habilidade e, mais do que isso, da competência do médico de saber até onde pode ir. O limite disso, né? Claro, é verdade. Não é? E hoje em dia é muito fácil, né? Você entra no site da Sociedade de Cirurgia Plástica e você pesquisa todo o nome dos médicos que têm essa formação. Então, claro, fez uma cirurgia, você sempre corre e tem riscos numa cirurgia. Mas claro que com uma pessoa mais treinada, esses riscos são minorados, na grande maioria das vezes. E tem que contar tudo para o médico, para o anestesista, tudo é tudo. Se você tomar um ácido acetil salicílico no dia anterior, tem que ser dito. Então, quer dizer, isso é importante também, né? Não esconder nada, né? Tanto contar o que você tem, as moléstias que a pessoa já tem, por exemplo, hipertenso, diabetes, etc. Isso dificultaria uma cicatrização. Então, no caso, isso tem que ser contado ao cirurgião e ao anestesista. Principalmente nos pós-bariátricos, onde a anemia é muito constante, né? Até a própria diabetes. Então, tem que ter um exame pré-operatório muito depurado para que você não exponha esse paciente a riscos. E aqui sim a gente tem a cicatriz para retirada de excesso de pele. Olha o que a gente estava falando, gente. Exatamente. E aqui até que é pouco perto do que a gente percebe na tem realidade. alguns casos, né? que Muito a mais, pessoa né? chega a emagrecer às vezes 70 quilos
Então, sobra muita pele. E daí a lipoaspiração não vai ser a cirurgia indicada. Então, realmente, tem que ressecar esse tecido de pele juntamente com a gordura, chegando até a musculatura, que é o tríceps, né? Eles chamam da musculatura do tchauzinho. Mas, coitado, o músculo não tem culpa nenhuma do tchauzinho. Não tem, não. O que tem é o excesso de pele. Então, a gente resseca até a musculatura do tríceps, né? Até superior a ela, é óbvio. E depois faz uns pontos na pele e no tecido celular subcutâneo. Quer dizer, acaba segurando tudo. Exato. E tirando o excesso de pele. E tirando o excesso de pele e deixando um braço mais firme, mais harmônico, mais bonito. Claro que cicatrização é muito individualizada. Sim. Mas hoje em dia a gente até percebe que com o avanço da medicina, e isso inclui também depois até em como aliviar essa cicatriz, tem muita gente que fica só com um tracinho fininho, né? No braço, pelo fato de você ter toda essa musculatura do tríceps, uma musculatura muito ativa, e o bíceps, e tudo que a gente utiliza, normalmente nós utilizamos o braço, né? Pegar alguma coisa e tal. Sim. Então, o pós-operatório, o que a gente faz? A gente usa cinta no pós-operatório, evita que a pessoa tenha muita movimentação, né? E depois faz uma microporagem também. A gente tira a tensão acho que eles estão demonstrando a cinta, exatamente. Então, num pós-operatório, preponderantemente, a gente coloca uma cinta nessa região para que não tenha o edema e que a pessoa tenha uma limitação discreta do braço para que a cicatriz fique de boa qualidade. Quer dizer, quanto mais a pessoa seguir a orientação do médico também, principalmente no pós-operatório, melhor vai ser essa cicatrização. Né? Melhor a cicatrização. Né? Nós temos outros adventos também, por exemplo, laser, alguns cremes específicos para cicatrização, então a gente utiliza de todo esse arsenal para que tenha uma cicatriz de boa qualidade. Porém, no braço não é frequente ter uma cicatriz muito boa, como na pálpebra, por exemplo. A cirurgia da pálpebra é quase que imperceptível, mas no braço a gente sempre percebe um pouquinho mais. Mas aí a gente pensa que era melhor 20 centímetros de pele ou uma cicatriz que seja. Exatamente. Pensar custo-benefício, né? Exatamente, é o que a paciente tem que definir. Eu prefiro ter o braço assim ou um braço mais fino, mais harmônico, mas com uma cicatriz na parte posterior. Eu já vi muita gente que faz depois uma tatuagem. Também é um recurso. Não é? Muitas pessoas fazem a tatuagem tanto no braço quanto no abdômen. Fica aquela cicatriz do abdômen e faz uma tatuagem também. Volto porque tem muitas dúvidas para o doutor Glaucio. Voltando com o doutor Glaucio Farina, a Márcia pergunta o seguinte: tenho 18 anos e sou gordinha, queria retirar a gordura do braço. A idade é um problema? Depois de quanto tempo vou poder voltar à rotina? Então, olha, uma paciente como a Márcia, 18 anos, nova. Novinha. Pois é, se é gordinha, tem que ver uma coisa que eu sempre presto atenção. Se ela faz academia, né? Por quê? Uma paciente gordinha realmente vai ter um acúmulo de gordura no braço um pouquinho maior. Mas só no braço, mas no corpo todo. No corpo todo. Então, o que eu acho? A primeira coisa que eu faço no consultório: você já experimentou fazer uma academia? Você já experimentou malhar um pouquinho? Dá uma emagrecida, claro, com 18 anos, com um metabolismo, flor da pele, correndo tudo, então ela consegue emagrecer e talvez evite uma cirurgia. Mas emagrecendo do jeito certo, a pele volta de uma forma diferente com 18 anos. Correto, né? Muito jovem. Agora, se realmente tiver uma gordura localizada, aí poderia estar indicado só uma lipoaspiração. Quer dizer, se ela fosse... Eu não sei quão gordinha ela é, mas se ela fosse um corpo normal para a saúde, não só para beleza, e o braço gordinho, um pouquinho aí acima, se retira. Aí essa sim gordura poderíamos do braço, fazer. Né? E nessa idade a gente poderíamos pensar em fazer uma lipoaspiração sem fazer uma ressecção da pele, deixando uma cicatriz muito evidente. Então, Márcia, o legal é justamente o que o Dr. Glaucio está falando para a gente. Conversa com o seu médico. Sim. Mas, gente, não é para buscar um médico que faz o que você quer. É para buscar um médico que trabalha com responsabilidade. Com certeza, né? Com certeza. Por isso que a gente fala que são médicos, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, os mais indicados para você fazer cirurgia plástica. É meio óbvio, mas é sempre bom falar, né? Não, nem todo mundo procura. Vamos ver mais um? Sônia, meus braços acumulam muita gordura, apesar de eu ser bem magra. Depois de realizada a cirurgia, a gordura pode voltar para essa região? Então, vamos tentar avaliar. Essa paciente, a Sônia, ela tem uns braços que tem uma gordura e ela é magrinha. Então, normalmente pode ser uma gordura localizada. Se for uma gordura localizada e ela tiver uma boa retração da pele, uma lipoaspiração resolveria para ela, sem deixar o estigma de uma cicatriz grande. Agora, se ela realmente tiver um excesso muito grande e muita flacidez de pele, aí sim, aí a gente partiria para uma cirurgia, retirando um fuso de pele junto com a gordura. Depois de realizada, essa gordura não costuma voltar. Uma vez ela feita tanto uma lipoaspiração bem feita
como a cirurgia de retirada de tecido e da gordura, ela não volta mais. É difícil de você ter uma recidiva da gordura na região. Mas vai engordar em outras regiões, né? Acumular gordura em outras regiões do corpo, se não né? se cuidar, 10, é o que a gente sempre fala, 10, 15 quilos, você coloca uma lipoaspiração a perder. Se você aumentar de peso... Por isso a cirurgia plástica é indicada. Quando a gente pensa em resolver um problema, mas sabe que a maior parte vai depender da gente depois para manter. Correto. Né? Correto. Atividade física e tudo aquilo que a gente cansa de falar que tem que ser feito, Muito né? importante. Vamos ver mais uma? Paula, é possível fazer uma lipoaspiração nos braços e colocar silicone também? Não irá limitar muito meus movimentos? Volto e o doutor Glaucio já responde. Depois tem para o doutor também, viu? Opa, obrigado. Olha, vamos ver aqui a dúvida da Paula. Nossa, uma delícia. É possível fazer uma lipoaspiração nos braços e colocar silicone também? Não irá limitar muito meus movimentos? Isso é importante de pensar, né, Com certeza. Então, quando eu vi a pergunta, eu fiquei assim um pouquinho na dúvida, porque assim, para os homens existe o silicone para colocar nos braços, né? Ah, é para parecer mais forte, para parecer mais né? forte e tal. Mas como se trata da Paula e ela está imaginando numa lipoaspiração, então não teria propósito de colocar uma prótese de silicone no braço. Mas deve ser nos seios, né? Então, deve ser no seio. Então, claro, a prótese de silicone, uma vez a prótese somente colocada, não vai ter uma limitação muito grande, né? A prótese de silicone hoje em dia, a gente sabe que a movimentação do braço é até importante para que a prótese tenha uma certa massagem em cima dela e não acumule muito líquido, não faça muito edema. A lipoaspiração do braço, só a lipoaspiração em si também, apesar de deixar mais inchado o local ficar um pouquinho mais inchado, vai acontecer o seguinte, a gente vai colocar aquela cinta em cima no braço e vai impedir que ocorra esse edema em demasia. Mas a limitação dos movimentos é muito pequena. Agora, se ela precisar não só de colocar silicone nos seios, mas de retirar excesso de pele, levantar os seios, aí já o processo é diferente, modifica né? tudo. Quando é fazer uma mamopexia com uma prótese mamária, ou seja, você levantar a mama e colocar uma prótese que vai ter um resultado muito bom, principalmente na projeção do colo da mama, essa paciente não deve movimentar muito o braço. Aí sim entra a restrição dos braços. Por isso, Paula, converse com o seu médico cirurgião plástico para saber no seu caso, porque também os seios da gente têm um formato diferente. Tem seios muito espaçados, outros não. Cada um acaba tendo uma recuperação diferente, claro, né? Cada com mulher certeza. é um ser único, cada pessoa Sim, é um ser único. é verdade, né? é verdade. Então conversa com o seu médico, viu, Paulinha? Vamos ver mais uma? Júlia, é necessário tomar anestesia geral, mesmo se eu fizer a cirurgia apenas no braço? Olha, para a cirurgia de dermolipectomia do braço, não é necessária anestesia geral. Se a paciente estiver em concordância com o anestesista, existe a possibilidade de fazer uma peridural alta, que faz uma anestesia daquela região. Eu já fiz até anestesia peridural alta para cirurgia de mama, ou então anestesia local e um sedativo. Então a paciente dorme, usa-se um sedativo e ela pode fazer essa anestesia somente com anestesia local se for uma cirurgia mais rápida. Uma lipoaspiração estaria indicada e essa cirurgia somente poderia ser com anestesia local. Mas a gente já falou até sobre a anestesia geral aqui no programa por várias vezes e mesmo hoje a anestesia geral, quer dizer, hoje, não mesmo hoje, ela é muito segura, muito mais segura do que foi no passado. As pessoas antes tinham medo da anestesia geral, né? É verdade. Antigamente, quando se iniciava uma anestesia, a gente colocava uma dose anestésica, isso eu estou falando não com tanta propriedade porque eu não sou anestesista, mas assim, a dose anestésica geralmente deixava o paciente anestesiado às vezes por 4 ou 5 horas. Hoje em dia, a meia-vida do agente anestésico é de 15 minutos. Então, e você vai dosando conforme a necessidade, exatamente. né? Quando passar uns 15 minutos, você vai dar uma outra dose e o paciente vai se mantendo em narcose, dormindo e você podendo realizar a cirurgia. E tudo monitorado, tudo acompanhado, batimento cardíaco, respiração, sim, cada detalhe do corpo, né? Por isso que eu acho importante se realizar sempre cirurgias dentro de hospital. Eu também acho, e mais do que isso, com profissionais que estudaram e continuam estudando para esse resultado. A gente está entregando a vida da gente nas mãos de um médico, gente. Então vai fazer cirurgia plástica, tem que ser um médico, um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que estudou, primeiro fez medicina para se tornar um médico, depois
estudou mais não sei quantos anos para virar cirurgião São plástico. 5 anos. 5 Depois, anos. mais não sei quantos anos de estudo e dedicação para conseguir passar na prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, extremamente rigorosa. É uma prova rigorosa, correto. E continua estudando a vida inteira. Infelizmente. Então, veja, gente, não dá para colocar a sua vida em qualquer mão. Coloque nas melhores, em profissionais capacitados. Pega o CRM do médico, o nome do médico, entra na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, checa lá se ele é membro dessa sociedade. E aí, converse claramente, fale dos seus desejos, das suas dúvidas e saiba que muito esse resultado que a gente deseja vai depender da gente. Com certeza. Né, Não esconda nada, essa que é a detalhe. Vou passar os contatos do Dr. Glaucio Farina. O site tem também lá várias matérias de fácil entendimento para a gente leigo entender sobre assuntos sobre a cirurgia plástica. glauciofarina.com.br, o e-mail doutor@glauciofarina.com.br. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade. Dr. Glaucio retorne e a gente fala sobre o assunto para você. Kátia, Obrigada. Sempre bom receber.